Hoje é dia 11 de outubro de 2013 e estamos com o professor Alzino Furtado de Mendonça, que nos concederá uma entrevista. Professor, qual foi a sua trajetória acadêmica? O senhor estudou mais nas instituições públicas, privadas? Como foi a sua trajetória acadêmica? Originalmente, na minha época, se fazia primário em grupos, né? No grupo escolar Duque de Caxias. Mas fiz também uma alfabetização na roça, em escola rural. Vindo para Goiânia, eu ingressei no grupo escolar, fiz até a admissão. E depois da admissão para o colegial, eu fui para o Seminário Redentorista São José, onde eu estudei durante 11 anos. Fiz o colegial, né? Não o científico, né? Após esses estudos, a gente fez vestibular na Católica para pedagogia. Eu me formei em pedagogia com habilitação em orientação educacional. Nos idos de 1976, a conclusão. 76. Posteriormente, o senhor fez pós-graduações, não? Fiz duas especializações. Em 2000, uma especialização em educação à distância. Em 79, acho que é isso mesmo, 89. Uma especialização em informática aplicada à educação. Depois essa especialização em educação à distância. Escolar brasileira pela Faculdade de Educação. Em que período foi o mestrado? O mestrado foi de 96 a 92, por aí. Na Faculdade de Educação também, na Federal. E o doutorado? E o doutorado, agora em 2008 eu concluí, 2004 a 2008. Também em educação, mas já com uma especificidade em educação online. Tinha essa temática de educação online. O senhor entrou na Escola Técnica Federal de Goiás em que ano? E como foi o processo? Então, terminada a minha graduação, eu procurei um concurso público nos Correios, não obtive sucesso. E logo em seguida surgiu um concurso do DASP para técnico em ações educacionais. Eu prestei, parece que fui classificado, mas nunca houve uma chamada para esse concurso. E, na sequência, um outro concurso para orientador educacional no Instituto, no que era então a Escola Técnica Federal de Goiás. Eram apenas 2 vagas, aí eu me inscrevi, tive a oportunidade de me preparar bem e fiquei com uma das 2 vagas, né? Empatamos em primeiro lugar com uma servidora de Brasília. O concurso, basicamente, era somente prova escrita ou tinha... Prova escrita. Não, era prova escrita. Pontuação mesmo. Uhum. Isso foi... E eu entrei na escola, né, em novembro de 77. Portanto, efetivamente, podemos situar o ano de 1978, então, como... De trabalho. Né? Efetivo, é. O senhor foi lotado em coordenações que se ocupavam do acompanhamento e visão pedagógica na instituição, não é verdade? Naquela época, todas as escolas técnicas tinham uma estrutura quase que única, né, dividida em um departamento pedagógico, com diferentes denominações, mas basicamente com aquela estrutura que acompanhava os cursos de licenciatura. Ou era orientador educacional ou supervisor escolar. A terceira era administrador escolar, né? Eram 3 habilitações. E quais eram as atribuições dessa... Bom, aqui na escola eu sempre já comecei lotado no setor de orientação educacional. As atribuições do orientador educacional
era sobretudo fazer um apoio, um acompanhamento à aprendizagem dos alunos. Então a gente lidava diretamente com aluno. E, assim, o trabalho era mais no sentido de receber aquele aluno que tinha alguma queixa ou tinha alguma dificuldade de aprendizagem. A gente fazia hábitos de estudo com os alunos, coisa dessa natureza, assim. Mais um trabalho, vamos dizer, mais de gabinete, né, a gente poderia dizer assim. Mas a estrutura toda, então, era composta de que modo? Do departamento? Exatamente. A escola tinha um departamento de pedagogia, em que havia 2 coordenações, uma de supervisão e uma de orientação. A supervisão trabalhava mais junto aos currículos, planos de ensino, essa coisa, e a orientação trabalhava diretamente no atendimento aos alunos. Era essa a estrutura que a gente tinha. Havia uma política ou iniciativas no sentido de traduzir em números os processos, os resultados que emergiam dos processos de ensino-aprendizagem, evasão, enfim, havia algum projeto no sentido de quantificar essas relações em curso na instituição? Nós tínhamos um tipo de acompanhamento de atendimentos. Então, a estatística, acho que a gente tinha na época, foram feitos tantos atendimentos, né, sem maior discriminação. Fora disso, tinha algumas ações, como desenvolver hábitos de estudo. Então, a gente realizava sessões em sala de aula com os alunos. Além de hábitos de estudo, uma ou outra iniciativa na área de saúde, que eu me lembre. E só isso. Não me recordo de outras coisas. E como se dava a relação desse departamento com os professores, de um modo geral, e com relação aos professores das áreas das ciências humanas, com as áreas das ciências da natureza e com as áreas tecnológicas? Como que se davam essas relações? Olha, como a gente estava no front e tratando com o aluno, então era comum, às vezes, o aluno trazer algum problema relativo ao professor, né? Ou, por um motivo ou outro, às vezes o aluno batia na nossa porta solicitando ajuda, a gente procurava intervir na medida do possível, mas era assim muito, não era uma ação assim tão forte, né, tão organizada e sistematizada. Ficava um pouco assim no contato, a gente tomava ciência do problema, encaminhava o problema do aluno, procurava resolver, mas nada assim mais sistematizado, vamos dizer assim, né? Eventualmente, os problemas se apresentavam de um modo mais ou menos, distribuídos mais ou menos, de modo homogêneo nessas 3 grandes áreas, dos professores das ciências da natureza, das ciências humanas e das áreas tecnológicas, ou os problemas se precipitavam mais em algumas dessas grandes áreas? Eu acho, não chamava tanta atenção assim por área, né, essa divisão que você está me apresentando, mas era comum, às vezes, uma incidência na área nas áreas técnicas, né, dos professores, que vão chamar assim, profissionais professores, né, que no sentido de, às vezes, até da própria presença do professor ou ausência do professor em sala de aula, ou de alguma conduta, né, por alguma deficiência didática, coisa que o valha, né. Então, era comum, não digo que era frequente, era comum ter esse tipo de reivindicação por parte do aluno. Havia muitos problemas de evasão, de repetência na instituição, aí no final dos anos 1970? Olha, a gente tinha uma preocupação em se um aluno estava repetindo, como é que ele estava indo, mas se você perguntar assim, a gente fazia um controle da evasão escolar? Não fazia. Não me lembro de fazer esse tipo de atividade. Estendendo dos anos 1970 para os anos 1980, como que
esse departamento e essas coordenações eram vistas pelo corpo docente da instituição? Não havia uma aproximação muito grande, não. Eu acho que o corpo docente enxergava o orientador um pouco como, não como inimigo também, mas uma pessoa que dava muito ouvido às queixas dos alunos. Então, de certa maneira, isso se voltava, né, um pouco, não era contra eles, mas incidia sobre o trabalho deles, né? Isso acontecia. Mas não havia também animosidade desse tipo de coisa. O senhor identifica algumas mudanças importantes no decorrer das atividades de acompanhamento e supervisão pedagógica ao longo dos anos 1980 dentro da instituição? Houve uma mudança substancial, mas isso, como você disse, foi um longo processo, né? Em 1980, eu estive fora da instituição por uns 6 anos, numa iniciativa de uma empresa, né, empresarial, uma empresa de negócios, que trabalhava com educação, e algumas perspectivas assim um pouco diferenciadas das que a gente vivenciava aqui, no sentido assim, do ritmo de trabalho, da eficácia do trabalho, que é muito cobrado numa iniciativa privada. Eu acho que quando eu retornei, eu trouxe um pouco dessas inquietações para o serviço público, né, que mais acomodado assim, na sua rotina, né? E nessa ocasião a gente era forte aquela crítica ao tecnicismo, né? E era forte nas licenciaturas a crítica à departamentalização. Então essa fragmentação da formação inicial em 3 habilitações era muito combatida. Não sei se você se lembra desses debates homéricos, né, que aconteceu na comunidade acadêmica. E nessa época nós tomamos conhecimento de um trabalho, acho que uma tese de doutorado da professora Selma Garrido Pimenta, em que o título era bem esse, o orientador como pedagogo. Então ela, né, fazendo voz ao movimento nacional, ela não fragmentada em funções de supervisão, administração e orientação, mas uma atuação enquanto pedagogo. Né? Era o pedagogo na escola, não o orientador, o supervisor, o administrador. E nós discutimos muito, isso foi objeto de muita discussão e de muita polêmica no grupo, na equipe que formava o departamento. Eu era coordenador da orientação educacional e propus essa reviravolta, né? A gente deixaria de ser aquele orientador parado lá dentro de um departamento e passaríamos a ter uma atuação mais ampla, de cunho mais pedagógico, dentro de determinadas coordenações ou de determinadas áreas. Isso implicaria num movimento muito penoso, à primeira vista, para os orientadores, que teriam que se mexer dentro de um novo grupo, desempenhar umas funções talvez mais ampliadas do que as que ele tinha. Isso foi muito doloroso para algumas pessoas resistiram bravamente a essa proposta, mas... Que eram basicamente graduados em pedagogia, não? Todos são, né? Todos eram, mas com habilitação e orientação. E a proposta da Selma Garrido é o pedagogo, não o orientador, o supervisor, o administrador, né? Então isso foi uma passagem muito sofrida dentro da escola, mas a proposta vingou, de certa maneira. Os orientadores foram deslocados da sua sala, né, de orientação, e foram atuar junto a determinadas coordenações de curso, que aí ela tinha um grupo de professores específicos, um grupo de alunos e de turmas específicas a quem ela dispensaria cuidados pedagógicos. Mas isso foi complicado para alguns de nós, né, que trabalhávamos nessa época. Muita resistência? Muita resistência, principalmente do orientador em dar esse passo, né, e depois também naquela fase de adaptação junto aos seus respectivos grupos, né. Eu me lembro que eu acho que eu fiquei com a área de mineração. Para mim foi muito gratificante, não sei se é porque eu tinha
mais clareza sobre esse processo. Não que os outros não tivessem clareza, mas talvez não tivesse tanta essa decisão, né? E aí eu procurei a aproximação com os professores de mineração, o entendimento das disciplinas que eles ministravam, dos planos pedagógicos que eles propunham, das dificuldades de aprendizagem. Foi muito mais efetivo o trabalho como pedagogo do que aquele trabalho que nós realizávamos anteriormente, né? O problema é que nós não tínhamos também orientadores em número suficiente para todas as coordenações. Porque se você pegar mineração e eletromecânica, ou mecânica, né, da época, são cursos bem diversos, né, áreas de conhecimento distintas, problemáticas também diferenciadas. E isso era mais trabalhoso, vamos dizer assim. Mas achei que foi uma experiência válida e que depois acabou se disseminando na escola, né? As outras escolas eu não acompanhei muito, mas... Os professores dessas coordenações, uma parte grande desses professores não possuíam graduação superior ainda, não é? Não. Em 1980. E uma outra parte que tinha graduação, muitas vezes não tinha graduação ou cursos de licenciaturas, não é? Eram basicamente... Eram os profissionais professores, né? Profissionais professores, agora sim, o conceito... Porque isso era bem claro. Nós tínhamos, enquanto escola técnica, boa parte dos nossos quadros não tinha formação pedagógica. Não tinha formação pedagógica. Tanto assim que também participamos, né, ativamente da formação desses professores a nível de... Como é que chamou aquele curso? Esquema 1, o curso de Esquema 1 e Esquema 2, que praticamente foi ministrado por pedagogos dos quadros da escola, né? E tive assim, uma formação mais massiva, né? Então, hoje, boa parte dos professores que estão na escola são remanescentes desses cursos, né? Passaram por essa formação. Quem estava à frente do departamento, deste departamento à época? Na época dessa mudança, era o professor Dolair Dias, né? Dolair Dias. E houve um engajamento também da gestão, sobretudo do núcleo dirigente da instituição, no sentido de respaldar e de impulsionar? Ou esse projeto correu um tanto quanto a partir da iniciativa de alguns pedagogos e do próprio diretor desse departamento? Essa época foi uma época também que estava acontecendo um fenômeno na escola de uma ocupação de cargos de gestão por professores. Na década anterior, basicamente em cargos de direção, pessoas de administração. Departamento pessoal era uma pessoa que não era professora e assim por diante. Num determinado momento, quando entrou a questão da dedicação exclusiva e tudo mais, os professores começaram a legitimamente, claro, se assenhorar desses cargos. Departamento de pessoal, departamento de pedagogia, tanto assim que o professor Dolair era um professor de matemática. E, de repente, ele está ocupando um cargo de direção pedagógica, e que ele era muito franco, você conhece o Dolair. Ele fala, fazem o que vocês acharem que é bom fazer. Ele meio que não é que ele se omitiu, ele deu apoio, mas ele também não é que ele entendesse tanto da questão para imprimir um determinado norte. Então, isso foi mais iniciativa da própria coordenação de orientação educacional, cargo que eu ocupava, e das discussões do grupo, decisões do grupo de entrar por esse caminho. Essa transição, então, de como a atividade de supervisão e acompanhamento pedagógico, então, e a recomposição, né, digamos assim, burocrático-organizativa do setor que iria realizar essas mudanças e coordenar e dirigi-las, essas transformações, a pergunta que eu faço, elas estavam ocorrendo sobre qual direção? Era o professor Hélio Naves ou já era na gestão do professor José Alves? José Alves. E se
ou se essas transformações percorriam já estas duas gestões. E, por fim, se as transformações sociopolíticas em curso na realidade brasileira, o fim da ditadura militar, a assunção dos movimentos sociais, se de algum modo também afetava ou sobredeterminava esses processos. Que leitura o senhor proporcionaria acerca dessas questões? Eu acho que esses movimentos, principalmente na direção do professor Hélio Naves e do professor Virgílio, né, que era um pedagogo de carteirinha, eles tinham, principalmente o professor Virgílio, o professor Valdô, eles tinham vamos dizer assim, um zelo maior para que permanecessem essas... Não que isso fosse explícito, né? Mas eles conservavam a estrutura que existia, de supervisão, de orientação, e se esses setores andassem bem, para eles a escola estava indo bem. Na gestão do professor José Alves, que também é um engenheiro que assume a direção da escola, e o José Alves também, a gestão dele foi uma gestão assim de muita transferência de responsabilidade para os setores, façam o que vocês, pedagogos, entenderem que é bom ser feito. Não é que ele imprimia uma direção como talvez imprimisse o Valdô ou o próprio Hélio Naves, ou o Virgílio, que era mais enfático ainda, né? Então, o próprio estilo, em que pese a conjuntura, o próprio estilo de gestão também favoreceu esse movimento. Esse tipo de movimento. Sem dúvida. E que avaliação que balanço você faz? Que avaliação você faz com relação a esse processo? O que, digamos assim, qual foi em que conquistamos, em que avançamos e em que perdemos nesse processo de transição, de proposição de acompanhamento, de supervisão pedagógica na instituição? Um dos fatores que pesam nisso aí foi o fato de, com o tempo, já não se promover mais concursos, né, para repor esses quadros. Então, o quadro de orientação, de supervisão era mínimo e foi se dissolvendo. O de orientação era mínimo, continuou mínimo e a escola continuou crescendo. Então, a gente tinha que, às vezes, repartir as tarefas, assim, 2, 3 coordenações para uma determinada pessoa da assistência, né? Um pedagogo da assistência. Então, isso foi difícil, né? Não havia recomposição de quadros. E eu acho que nunca mais houve. O próprio MEC, não sei, passou de fazer concursos específicos para essas áreas, né? E eu acho que só agora, mais recentemente, né, dos anos 90 para cá, é que volta a aparecer a figura do concurso para pedagogo. Então, prevaleceu, de fato, aquele movimento que nós intuímos lá atrás, né, em 80 e pouco, de uma atuação desses profissionais como pedagogos, e não como orientadores ou supervisores. Ok. Mas, mais recentemente, os pedagogos têm entrado mais nos institutos para atuar na parte mais de ensino, como professores, não é? Me parece que o número de servidores técnicos administrativos pedagogos, o número permanece bastante restrito. E, por outro lado, me parece que tem aumentado a presença de outros profissionais, que, inclusive, nos departamentos da instituição, não raramente têm feito atividades que até então eram feitas pelos pedagogos, sobretudo os psicólogos. Por isso, né? Exatamente. Mas no meu entendimento, com essa reformulação, com a estruturação em departamentos, eu acho que foi um lapso de não contemplar o pedagogo, né? E, em contrapartida, levar para cada departamento um psicólogo. Mas o psicólogo é psicólogo, né? Ou mesmo que seja psicólogo escolar, ele teria que ter o seu trabalho mais concentrado no atendimento da especialidade dele, né? Isso não dispensaria a presença do pedagogo. E de fato, não houve esse espaço nos departamentos, na estrutura dos departamentos, né? O que eu acho uma perda, porque o psicólogo vai ser jogado ou para funções um pouco administrativas, né, o que é uma
uma perda muito grande, né? Ou então ele vai se ater a atividades de ensino, que também não é a formação dele, entendeu? Ficou meio complicado isso aí. E nos anos 1990, como que a atuação dos pedagogos se apresentou na Escola Técnica Federal de Goiás nos anos 1990, que são anos 90. Em que já começa o debate de uma possível transição da Escola Técnica Federal para a Cefet. Esse debate já começa a se fazer presente, sobretudo nos núcleos dirigentes da instituição. Há também uma mudança importante do perfil socioeconômico, né? Se isso já se apresentava em alguma medida no final dos anos 80, nos anos 1990 isso se acentuou muito mais. Há também um problema de dificuldades, até mesmo de inserção dos estudantes que concluíam os cursos técnicos, sobretudo no período matutino, no mercado, porque já começa a ter um deslocamento prioritariamente para a universidade. Como que os pedagogos, como que o seu trabalho, as suas atividades se apresentaram na instituição nos anos 1990? Eu posso falar pouco disso aí, porque a minha vivência nesse período foi mais como professor, né? Efetivamente, mediante um outro concurso, eu deixei o cargo de orientador e assumi um contrato de professor. Então, eu passei para a atividade de ensino, propriamente dita. Em que ano? Isso em 96. Mas os pedagogos remanescentes, o quadro foi se dissolvendo à medida que as pessoas se aposentaram, ou mudaram de função, ou assumiram outras funções dentro da escola. Então, eu não saberia assim, indicar, eu não vejo uma ação mais propositiva dos pedagogos em si nessas transições, entendeu? Eles estavam ou imersos nas coordenações, ou imersos ou omissos, né? Ou na rotina das coordenações, sem um destaque maior assim de estar à frente de uma determinada ideia, atuando numa determinada direção. Acho que acompanharam... Parece que alguns até vão assumir funções puramente burocráticas, administrativas, setores, né? Biblioteca... Exatamente. Então, assim, em termos de gestão, a gestão não soube capitalizar o potencial dessas pessoas para o campo pedagógico, como era a proposta que a gente imaginava ser. Eu acho que isso foi se dissolvendo, e deu nesse esvaziamento que os departamentos acabaram de consolidar, né? Sem a presença do pedagogo. Então, de certo modo, foi trágico, uma extinção. A transição não deu conta de salvar né, esse projeto. Ou acabar de enterrar, ou acabar de enterrar o trabalho de orientação, vamos falar assim, né? Que não deveria ser só de orientação, mas um trabalho mais amplo de pedagógico, né? Hoje você acaba transferindo a função pedagógica para o coordenador de curso ou chefe de departamento, que são professores, também não tem lá, vamos dizer assim, por formação, né? Essa formação que tem o orientador educacional, o pedagogo, né? Muitos, à base da sua experiência, né, de saber lidar com a sua área de conhecimento, com o seu grupo de professores, levam as coisas a bom termo, né, mas sem esse meio de campo, vamos dizer assim. Então, digamos que o esvaziamento que foi se acentuando nos anos 1990, ele permanece e praticamente consolida e cria-se um contexto do não lugar. Com a departamentalização, acho que é isso que acontece. E aí vem uma figura meio que em substituição, que é do psicólogo, né? De repente a escola começa a contratar psicólogo e não pedagogo para os departamentos, entende? E isto, no seu julgamento, não se deve apenas a um tipo de orientação que venha do Ministério da Educação ou da CETEC, é também um tipo de concepção da gestão que tem permeado os núcleos dirigentes dessa instituição, de novo, desde os anos 1990. Acho que à medida que
que a própria universidade descaracteriza, né, principalmente no caso Goiás, né, descaracteriza as habilitações, né, e passa a formar o pedagogo. Então, isso mais cedo ou mais tarde deveria repercutir na organização escolar, né? Só que repercutiu de uma maneira inversa, né? Ao invés de assumir essa mudança, extinguiu-se, acabou-se com esse papel. Professor Alzino, por favor, nos explique melhor isso. Seria interessante explicar um pouco melhor essa redefinição até de profissionalização, não é? Exato. O curso de pedagogia, até uma certa altura, ele formava em 3 habilitações. E isso foi uma polêmica nacional, de pessoas que defendiam as 3 habilitações e de pessoas que defendiam o curso, a formação do pedagogo, sem as habilitações. Havia assim, um entendimento de que as habilitações eram fruto do tecnicismo exacerbado, né, que a pedagogia brasileira passou por isso. No caso Goiás, a gente saiu, né, do curso de pedagogia da Faculdade de Educação, nitidamente orientado para a formação do pedagogo. E até, muitas vezes, do pedagogo das séries iniciais, né? Isso, mais tarde, iria conflitar com a estrutura dos institutos, que tinha os quadros bem definidos de orientação, supervisão e administração. Ora, era de se pensar que, acompanhando esse movimento, a gente privilegiasse cada vez mais a formação do pedagogo, fora das habilitações. E isso aconteceu no sentido de que foi sendo desativada a oferta de contratações nessas áreas, com essas habilitações. Mas também, por outro lado, não houve a assumência de contratação de pedagogos. Meio que deixou-se o quadro extinguir por inércia. Ou extinguir, ou as pessoas evadirem para outras áreas, até mesmo áreas, como você mesmo assinalou, mais burocráticas mesmo, mas que não ligadas ao ensino. Então, cada um procurou se acomodar na medida que... Podemos concluir, então, que pelo menos 4 fatores atuaram aí. De um lado, uma recomposição dos projetos curriculares dos cursos de pedagogia, e aqui, para ficar no estado de Goiás, das faculdades de educação da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de Goiás, atual PUC Goiás. Em segundo lugar, uma não compreensão e um não acolhimento desse profissional por parte dos gestores dessa instituição, e aí vamos dos anos 1990 aos anos 2000. Em terceiro lugar, políticas no Ministério da Educação que, por outro lado, não reafirmaram o lugar e o papel e a importância dos cargos e funções que esse profissional ocuparia. E, em quarto lugar, a assunção dessas novas profissões que também, sobretudo o psicólogo, mas também podemos pensar o assistente social, que de algum modo também, de certo modo, ocupa certos lugares que até então eram ocupados e o quinto poderia ser a própria desistência, né, do orientador, ou a falta de identidade daquele orientador oriundo da formação compartimentada, né, que teve na faculdade, que de repente não se achava capaz de assumir outra função, ou uma função um pouco diferenciada do que ela vinha fazendo, e preferia, então, meio que se omitir, né, vamos dizer assim. Portanto, de certo modo, então, o senhor está chamando a atenção para o fato de que houve também uma fragilização sociopolítica, socio-organizativa desses próprios profissionais dentro dessas instituições também. Seguramente. E, em alguma medida, desafiados e temerosos com o tamanho do desafio que essas novas políticas e orientações institucionais lhes dificultavam. E com enfraquecimento, com esse tipo de enfraquecimento, outras realidades se sobrepuseram. E aí chegou o psicólogo, né? Chegou um outro tipo de organização, a ausência desse profissional na estrutura, por exemplo, dos departamentos.
Então foi como a pá de cal, né? Na história da orientação educacional. Eu gostaria de perguntar, ainda explorando essa matéria, as reconfigurações institucionais que vivemos, as transformações da Escola Técnica Federal de Goiás para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, o Cefet, e depois do Cefet para IFG, Instituto Federal de Goiás. De certo modo, estas reconfigurações em direção da consolidação da instituição como instituição de ensino superior e com características pluricurriculares, sobretudo com a afirmação dos institutos federais. O senhor avalia que isto também concorreu, de certo modo, também para esse não lugar desse profissional? Isso já é uma etapa já que eu não estou mais fazendo parte do corpo de orientadores, né, Valmir? Mas como professor e observador. Eu acho que quando a gente teve a mudança de escola técnica para Cefet, essas mudanças, muitas vezes na denominação, nem chegaram a refletir lá a nível de sala de aula, né? Mas os orientadores, eu acho que tinham uma atuação tímida, em termos assim proposicionais, mas participaram na reorganização dos currículos, nas discussões de grade curricular. Eles faziam parte dessas discussões, embora não tivessem, talvez, nenhum peso assim tão significativo, né? Agora, de 2007 para cá, quando surge essa realidade das unidades descentralizadas inicialmente, depois do modelo, né, pluricamp aí eu já não estou muito próximo mais para dizer, né, dessa nova conformação e da atuação dos orientadores nesse contexto. Porque eu estou mais no campo da sala de aula. Estou na sala de aula, quer dizer, meu interesse também, de certa maneira, se desvinculou dessa discussão e eu passei a me dedicar, não a uma outra área, mas eu acabei elegendo a linha de pesquisa de informática aplicada à educação e de educação à distância como prioritária, né? Aquela que você tem mais prazer em trabalhar e trabalha com mais afinco, e deixei essa discussão rolar. Né, de certa maneira. Você conseguiria identificar algumas diretrizes, pelo menos identificadas de modo um tanto quanto hipotéticos, né? Que poderiam nortear a atuação destes profissionais numa instituição pluricurricular e multicamp? O problema é que cadê esse profissional, né? Ele sumiu dos quadros. Então, o que ele tem que fazer? Eu acho que, se você pergunta assim, o que ele teria que fazer, eu acho que a gente saberia responder. Mas a partir do momento que a organização escolar meio que passa uma borracha sobre essa função, ela já deixa de ter expressão, né? Isso passa a ser transferido diretamente para os chefes de departamentos e para os coordenadores de curso. Como nós já observamos, né? Excelentes profissionais e tal, porém só com aquela bagagem de experiência, não com aquele conhecimento de causa que talvez o pedagogo pudesse emprestar, né? Mais do que isso... Mas ele teria o seu lugar no âmbito de uma pró-reitoria de ensino, concebendo e auxiliando a elaboração de políticas de ensino, de políticas de concepção de projetos curriculares. Ele teria o seu lugar como partícipe dos núcleos de acompanhamento e supervisão no âmbito dos departamentos, enfim. Há o lugar, ele pode não ter, mas há um lugar dele nessa instituição em que pese o seu caráter pluricurricular e multicamp. Não há como dizer que a escola não tem espaço para o pedagogo, né? Não há como dizer isso. Então, espaço tem, são novas frentes de trabalho, são novas formas de atuação, e
e campos que são pertinentes à formação do pedagogo. Porém, institucionalmente, esse pessoal não tem suporte, não tem nem contratação para eles. Não tem função, eles não estão presentes na estrutura. Então, eles vão atuar como? Onde que eles vão ter voz ativa? Ocupando um cargo burocrático? Não faz sentido. E, afinal de contas, há de ter cargos e personagens para que, a partir daí, se conceba política. Isso. Agora, se você fala assim, a escola ganharia se tivesse nos seus quadros um bom time de pedagogos, sem dúvida nenhuma ganharia. Atuando em rede? Hoje com novas formas de atuação, e principalmente diante desse período tão... Eu não diria exatamente se lá na reitoria, porque eu acho que o chão da sala de aula é o lugar do pedagogo, né? Esses grupos de professores que chegam, muitas vezes sem com uma formação pedagógica até deficitária, são objeto de intervenção do pedagogo, né? O processo de aprendizagem é um eterno foco de trabalho do pedagogo, né? Nunca nenhum pedagogo vai se dar por satisfeito. Todos os problemas de aprendizagem que nós temos até em decorrência dessa mudança do perfil da nossa clientela teria que ser amparado, e aí o pedagogo seria a pessoa, porque é esse o foco da atuação dele, né? Quando isso é transmitido só para o coordenador do curso, a gente sabe que ele se perde no meio da administração burocrática, das coisas burocráticas que ele tem que fazer, e nem sempre ele tem aquela formação que lhe permite atuar eficazmente em trocentas fontes diferentes, né? Frentes de trabalho diferentes. Porque atender aluno é uma coisa, atender pai é outra, identificar um problema de aprendizagem é outra questão, intervir na prática pedagógica do professor é um problema enorme que tem que ter muita habilidade para ser feito, né, para se fazer isso. E não havendo ninguém que faça, as coisas correm como se tivesse tudo bem na Terra, né? Aquele velho adágio popular, né? Você teve, então, uma outra trajetória também, marcada pela atuação como docente e um envolvimento que até é anterior com a parte da informática, a informática como ferramenta, né, dos processos de ensino-aprendizagem, protagonizou em grande medida os debates em torno do ensino à distância, lançando mão desse tipo de ferramenta. Eu gostaria que você me discorresse um pouco sobre essa sua trajetória institucional e essa sua experiência, e a experiência da informática e da informática articulada à educação dentro da instituição. Isso aconteceu em 79, quando... 89, eu sempre estou uma década atrás. Em 89, houve uma convocação do MEC para enviar professores para uma especialização em informática aplicada à educação. A gente estava no início da discussão de como introduzir computadores na escola. Esse curso para o qual veio essa convocação era o segundo curso a nível Brasil que se fazia, a segunda formação, e era uma formação dirigida a professores da educação especial e a professores das escolas técnicas. Então, fomos 4 profissionais daqui do Instituto, né? Da escola técnica na época. Eu, a professora Marina, a professora Joana Peixoto e o professor Hilton Barbacena. Nós ficamos internados durante 60 dias, janeiro e fevereiro, full time, sábado, domingo, na Unicamp, e fizemos essa especialização com o propósito de trazer essa ideia para as instituições de origem. Ao regressarmos, nós fizemos um projeto de formação de professores, um pouco replicando aquela formação que nós recebemos, né? Atendemos nessa primeira turma uns 20 professores, uns 8 se adaptaram muito bem, aproveitaram a formação e passaram a modificar a sua atuação em sala de aula,
mesmo que não tivesse a presença do computador, porque era uma questão de filosofia de ensino e de aprendizagem, não apenas de máquina. Então, interessava para a gente tinha essa noção que não era a máquina que ia fazer a diferença, mas o próprio entendimento do professor sobre o processo de ensino-aprendizagem. Quando a ferramenta entra junto, isso só potencializa, né? Então, os 8 professores aderiram a essa proposta, começaram a colocar em prática, houve uma repercussão por parte dos alunos muito positiva, e a gente começou a criar algumas estruturas na escola que dessem suporte a essas ideias. E daí nasceram os laboratórios de informática e nasceu a coordenação de informática, que recentemente também já foi incorporada, né? Acabou sendo englobada pelo Departamento de Área Pedagógica 4, né? Áreas Acadêmicas 4. E já não se configura mais praticamente como coordenação, né? E aí é uma longa história de como formar professores para atuar nesses laboratórios, de como obter recursos, espaço físico e ferramentas adequadas para atender a todos os professores. É uma história bem longa, mas muito interessante. Nesses 14, 15 anos, em sua avaliação, de quando começa esse processo, deixou frutos? Há um legado que permanece dentro da instituição? Um legado imenso, do ponto de vista reflete até, hoje está refletido inclusive nos espaços, né, que foram dotados com computadores, mas sobretudo reflete melhor nas disciplinas de todos os cursos da escola e do número de professores que atuam em suas disciplinas, incluindo softwares, diferentes softwares, ou o próprio uso do computador, né, sem ser por um software específico. Então, isso acho que mudou, dá uma característica assim, muito interessante para a escola, na medida que o quanto que ela conseguiu estender esse atendimento e o acesso a esse tipo de aprendizagem para os alunos lá na ponta. Os professores ou aprenderam informações curtas, ou aprenderam por si mesmos, já sabiam, mas tiveram a oportunidade de trazer isso para dentro das coordenações. E essa equipe que compunha a coordenação de informática tinha basicamente uma orientação pedagógica clara sobre como fazer uso disso, porque eu vinha, né, a minha formação de pedagogo está presente nisso, e das outras pessoas também que trabalhavam lá, outros pedagogos. Eu acho que pesou muito em dar essa direção, dar esse direcionamento dentro da escola. Embora a gente trabalhasse sempre naquela sempre contenda, né, de um pouco de jogo de forças, né, entre ter uma coordenação, cada curso gerenciar o seu próprio recurso, ou esses recursos serem únicos dentro da instituição. Essas são polêmicas que vão atravessando esse caminho aí. Mas olhando hoje o que a escola tem, eu acho que é um grande legado. Você também participou de debates e é um estudioso da questão do ensino à distância. Quando entrou essas preocupações e a reflexão e a abordagem da questão do ensino à distância, e em que estágio ele se apresenta hoje dentro da instituição? Assim, de histórico que eu conheço, nós também fomos convocados por não foi convocação, acho que foi uma demanda. Dois professores mas era uma convocação. A cátedra Unesco promoveu, junto com a UNB, um curso de educação à distância no ano 2000 e disponibilizou 2 vagas para cada instituição, seja universidade ou outras instituições de nível superior. E daqui da escola fomos eu e o professor Júlio Van para essa formação. Em Brasília, ela durou 1 ano e pouco, e o resultado dessa formação era um projeto institucional para a educação à distância, o uso de recursos audiovisuais e assim por diante. Esse local que nós estamos aqui é fruto dessa conversa, é fruto desse curso.
nós criamos um projeto, né, de criação de uma coordenação de rádio e vídeo. Conseguimos esse espaço aqui, que hoje já está um pouquinho mais reconfigurado, né, mas que teve muita dificuldade também para se implantar, né. Paralelamente a isso, teve um envolvimento da escola com a rede metropolitana, em que a escola seria responsável da parte de vídeo sob demanda. Então, a coordenação de CPD, né, de informática, de computação da escola, assumiu essa tarefa junto à rede metropolitana. E a coordenação aqui não conseguiu se articular muito com essa demanda da rede. E a escola acho que nunca conseguiu responder positivamente também a essa demanda que ela se propôs, né? Mas o espaço foi criado, né? Esse espaço aqui, ele produziu relativamente pouca coisa, mas nunca teve pessoal. E parece que até hoje, né? A gente ainda ressente da falta de uma equipe multidisciplinar, uma equipe mais dedicada a isso aqui. Então ficou jogado aqui um pouco às traças durante muito tempo. Não sei se há no momento um reaproveitamento desse espaço. Os profissionais de fora acham isso aqui maravilhoso. Nós não damos o menor valor, né? Nós deixamos aqui, não fazemos um aproveitamento pedagógico. Não sei do ponto de vista hoje dos equipamentos, se foram atualizados ou se não foram. Na época a gente optou por um tipo de tecnologia e não fomos muito felizes na escolha dessa tecnologia. Então tudo ficou um pouco travado. Esse processo ficou travado, além das disputas e outras coisinhas mais que aconteceram no percurso. Bom, daí para a fase mais recente também eu já não posso falar muito, porque a instituição optou por não sei se coordenação, né, a nível de reitoria, e essa coordenação desenvolve as ações que a reitoria se propõe a fazer, mas isso não repercute, eu acho, aqui no solo da sala de aula dos nossos professores. Eu cheguei a propor, quando eu retornei do doutorado, um projeto de dedicação exclusiva em que fazia uma institucionalização do núcleo de educação à distância, mas esse projeto foi rejeitado porque nessa altura já havia um lugar próprio na reitoria que discutia essas questões, né? Então, não só o projeto não foi aproveitado, como também as minhas colaborações não foram levadas em conta, né? Mas eu sei de alguma iniciativa que está rolando, né? Cursos que estão sendo oferecidos. Não tenho assim mais dados para te dar a respeito disso. Mas a gente sente que o Instituto poderia ir muito além, né? No atual estágio de tecnologia e no atual cenário em que as instituições procuram se adaptar e se organizar e, sobretudo, a ter suporte, né, para uma atividade mais agressiva na área de educação à distância, eu acho que ainda ficamos a desejar. Principalmente se nós pensarmos nas unidades hoje, né, nos campos que nós temos, que poderiam ser polos, e, portanto, a gente poderia estar oferecendo muito mais do que ofertamos. Mas toda vez que a gente chega nesse ponto de ofertar mais, vem o problema dos recursos, mas recursos a gente pode captar, né? Existem fontes. Eu lembro que a UAB, quando da formação da UAB, foi a Universidade Aberta do Brasil, foram feitos editais e só foram contemplados 2 tipos de instituição: as instituições de ensino superior e os institutos federais. Nós não aderimos no primeiro edital. Eu acho que não aderimos no segundo, nem no terceiro, em hora nenhuma. Com isso, você vê, dá um exemplo que está próximo. A Universidade Federal, que se equipou, né, montou estruturas, abriu polos, está funcionando cursos à distância de especialização em quase todas as áreas, e nós perdemos esse barco. Então, acho que sim, foi um
uma perda muito grande, você entendeu? Porque nós poderíamos, com os recursos da UAB, estarmos em outro patamar. E assim por diante. O barco vai passando, a gente não pega carona, diz que o cavalo arreado só passa uma vez na porta, né? Tchau. Bom, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é a seguinte. Do ponto de vista das relações sociopolíticas presentes dentro da instituição, nós nos encontramos numa instituição que efetivamente se democratizou? Há um processo de participação e de escuta da comunidade interna e externa nos rumos da instituição? Como que você vê, enfim, esse momento que nós estamos vivendo da instituição do ponto de vista dessas relações sociopolíticas e, sobretudo, no campo da materialização democrática dessas relações? É uma perguntinha difícil responder, porque a gente não tem a visão de conjunto, mas a gente ouve as pessoas se expressarem e tal, e eu acho que examinando assim, o momento da expansão que está acontecendo, toda expansão ela tem que optar por algumas coisas, né? Expandir a qualquer preço ou expandir lentamente. Geralmente os processos mais lentos tendem a ser mais negociados, mais democráticos, vamos dizer assim, né? Ou você, enquanto gestor, com as ferramentas que você dispõe, você vai fazendo coisas acontecerem. Eu acho que houve um descompasso entre o crescimento e o acompanhamento da comunidade desse crescimento. Então, cresceu, mas não levou junto o pessoal, cresceu fisicamente, né? Multiplicaram-se os campos, multiplicaram-se os cursos e tal. Agora, é difícil a gente falar isso porque, às vezes, quem está mais próximo, vivenciando cada processo desse, pode ter uma visão totalmente diferente de uma unidade mais antiga como a nossa. Como a gente sempre foi o campus principal, até certa altura da história, a gente sempre tendeu a ver as coisas acontecendo. Essas coisas aconteciam muito à revelia daquilo que nós talvez pretendêssemos, daquele nível de participação que nós pretendêssemos ter, né? Então, assim, não dá para dizer. Eu acho, assim, olhando friamente, né, independente de qualquer outra coisa, é que esses processos tendem a haver atropelamentos nesses processos. Dificilmente se conseguiria uma condução, né, em tão pouco tempo, uma expansão tão grande com uma unanimidade participativa expressiva. Aí é a escolha dos gestores, né? Ou faço porque eu posso fazer, ou não faço porque eu não tenho substrato humano aqui para, né, me acompanhar, me ajudar e tal. Aí as escolhas a gente conhece quais foram, né, feitas. Quais foram? Do crescimento, embora desordenado. Não tenha dúvida. De modo concentrado. Politicamente falando. Politicamente centralizado, exatamente, verticalizado. Mas eu acho que isso não é demérito, você entendeu? É demérito se você pensar assim, naquele ideal de participação que a gente almeja para as instituições democráticas, né? Que se dizem, não só se dizem, mas são realmente democráticas. É muito difícil, num contexto desse, escutar todo mundo, ouvir, né? E segurar um pouco o voluntarismo de fazer isso ou aquilo, porque estou no cargo de gestão e eu faço e aconteça. É muito difícil isso. Porém, é o que a gente desejaria. Poderia existir mecanismos, a comunidade poderia ter se colocado de uma maneira diferente, como muito, muito mais protagonista, se houvesse abertura da gestão, uma gestão mais aberta. Provavelmente isso teria tido era outra história a ser contada, você entendeu? Mas acho que a história foi escrita da forma como nós a conhecemos, né? Perfeito. A última pergunta, e aí eu gostaria que o senhor pudesse exercer um pouco
leitura utópica, qual a imagem futuro de instituição que o senhor acalenta, que o senhor gostaria de ver materializada? Qual seria essa instituição? Sob o nome de Instituto Federal de Educação? Ou de uma, inclusive, possível reconfiguração futura dessa própria instituição, ou como universidade tecnológica, ou outra forma. Enfim, como o senhor vê, como o senhor concebe como sendo uma imagem futura que o senhor gostaria de ver presente, materializada nessa instituição? Primeiro, eu acho a denominação atual muito justa, muito certa, né, muito adequada. Mas as escolas não podem continuar sendo aquelas escolas de antes, né? As antigas escolas técnicas, né? Com todos esses problemas que a gente viu de gestão, de constituição pedagógica, né? Às vezes um pouco fora dos eixos e assim por diante. Eu acho que você falou em termos de futuro, né? Não sei se a gente quer ser universidade. A gente quer ser o que nós somos. Eu acho que nós temos uma história, né, de formação, numa área bem específica, que é a formação profissionalizante, né? O ensino profissionalizante, com esse nome profissionalizante, embora a gente não tenha que seguir nenhum ditame de mercado, esse tipo de coisa, mas formar profissionalmente, como a nossa história indica, ter realmente dar para os alunos nossos aquela condição de ir para o mercado de trabalho, de sobreviverem, né, e de constituírem as suas famílias e suas vidas. Eu tenho isso, um exemplo claro, e poderia citar vários, mas vamos pegar do meu irmão, que estudou aqui eletrotécnica, fez estágio supervisionado na CELG, está na CELG até hoje. Quer dizer, criou a família dele, a escola deu a ele uma condição de trabalhar profissionalmente. É claro que essa formação ela era bem mais... Eu estava dando um exemplo dos nossos ex-alunos que adquiriam, a escola passava para eles uma competência de se engajarem no mercado de trabalho, enfim, era uma formação para a vida. É claro que a vida está lá, não adianta você fazer uma formação de um ser nas nuvens aqui, né, para não fazer nada. Enfim, a nossa vocação, eu acho, é capacitar para esse lado mesmo de trabalho. Não quer dizer que essa capacitação seja uma capacitação obtusa, né? Indiferente a qualquer outros componentes políticos e sociais. Não, isso é junto. E a escola consegue fazer isso muito bem. Tanto assim que a lembrança dessa geração, né, dos últimos cursos da escola, ou dos cursos um pouquinho antes, são só lembranças positivas, né? Foi o período áureo na vida da maioria dessas pessoas que passaram por aqui, e são pessoas que hoje são profissionais, são excelentes cidadãos, né? Atribuem à escola um diferencial nas suas vidas. Então, essa formação eu acho que tem que permanecer. A escola sempre cercou os seus alunos de muitos cuidados, assim, né? Pelo corpo. Isso é uma coisa que está na veia, né, dos professores, não está localizado assim. Do ponto de vista tecnológico, eu acho que nós precisamos recuperar uma atualização do nosso parque, né, de ensino, vamos falar assim, tanto do ponto de vista das concepções pedagógicas, quanto do chão de sala de aula. Cara, a gente não consegue ter uma sala de aula bonita dentro da escola. Como é que isso acontece? Em tantos anos, você vê tantas instituições mais novas em que esses padrões de sala de aulas acolhedoras e com recursos tecnológicos estão configuradas assim, e nós não conseguimos isso.
Então, fica uma pergunta na cabeça, entendeu? Expandimos, mas você olha para trás, laboratórios sucateados, professor tendo que subsidiar com custos pessoais para materiais de ensino. Eu acho que se nós não damos conta, por nossos próprios recursos, uma coisa que eu vejo outras instituições fazerem, como, por exemplo, a Universidade Tecnológica lá do Paraná, né? Do Paraná, dar uma chance para a gente melhorar o nosso ensino em parcerias com as empresas, entendeu? Porque, afinal de contas, o nosso aluno vai ter lá o seu ponto de inserção na sociedade. Então, nós trabalhamos um pouco divorciado dessa realidade. Se os nossos professores aqui não se atualizarem, não se capacitarem nos processos mais recentes do mundo produtivo, o que nós estamos passando para o nosso aluno? Uma habilidade que já não é mais requerida? Um processo que já não é mais usual nas empresas? Você entendeu? Acho que, desse ponto de vista, é aí que entra uma visão pedagógica que falta. E não sei de onde que ela deveria vir. Certamente deveria vir da gestão do Instituto, né? enquanto do grupo gestor. Em ter essa visão e tentar implementar coisas nesse sentido, para a gente poder dizer que, não que a gente queira ser uma universidade tecnológica, mas que a gente seja um centro tecnológico de referência. E eu não vejo, francamente, mal nenhum em parcerias com as empresas que podem trazer para cá os recursos mais recentes, os processos mais atualizados, para otimizar o ensino, a aprendizagem dos alunos e, com isso, até facilitar a inserção dessas pessoas no mercado. Mas há uma visão, predomina ainda uma visão, eu acho, de um receio que eu não sei de onde que vem, de que qualquer aproximação é maléfica, você entendeu? Francamente, eu não consigo ver as coisas dessa maneira. E eu acho que não é possível que a gente esteja na contramão de tantas outras instituições e de tantos outros processos de ensino-aprendizagem que a gente vê não acontecendo dessa forma. Nós insistimos em acontecer assim. Então, do ponto de vista pedagógico, precisa ter uma revisão séria, profunda, que mexa nos currículos, na nossa concepção de ensino, uma revisão séria no ponto de vista do nosso parque instalado, da nossa capacidade instalada, e desde as salas de aulas precárias que a gente tem, há um pouco mais de recursos nessa sala de aula, de apoio ao professor. E terceiro, eu acho que uma visão também de que podemos avançar, e precisamos avançar caso a gente não queira ficar meio caminho andado, sabe? É isso que eu penso.